Olá pessoal, boa noite, sejamos todos bem-vindos a mais essa palestra da nossa casa. Essa noite a gente vai estar refletindo sobre a parábola do semeador, que é apresentada pra gente nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, e que Allan Kardec vai comentar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Quando nós falamos de parábolas, quando nós pensamos em parábolas, a gente geralmente imagina histórias que servem de exemplo ou de comparação, porque elas se utilizam de uma linguagem simbólica, de uma linguagem alegórica. E esse é o sentido da palavra parábola na cultura grega. Só que naquela sociedade em que Jesus encarnou, dos judeus, a palavra em aramaico, em hebraico, que é traduzida como parábola, ela tem uma concepção um pouco mais ampla, porque ela se refere a provérbios, a charadas, a frases curtas, enigmas, poemas, máximas morais ou histórias, que eram utilizadas naquela sociedade para ensinar adultos e crianças sobre temas complexos, principalmente temas que envolvem a nossa vida espiritual e a nossa relação com Deus. E essa linguagem parabólica, ela era bastante utilizada naquela sociedade em que Jesus viveu, exatamente porque ela permite uma diversidade de interpretações. Então, essa linguagem simbólica, ela permite que a gente faça uma interpretação um pouco mais superficial, que é mais acessível às pessoas que têm pouca instrução, às pessoas da época de Jesus que tinham pouco conhecimento da lei mosaica, das escrituras sagradas, mas elas também permitem que a gente faça uma interpretação mais aprofundada, mais complexa, relacionando diversos elementos e tirando daí uma interpretação que é mais abrangente, que seria mais acessível àquelas pessoas que têm um nível de instrução maior, os doutores da lei da época de Jesus, que eram profundos conhecedores da lei mosaica e das escrituras sagradas. Então, através dessa linguagem parabólica, Jesus consegue tornar os seus ensinamentos, a sua mensagem muito mais acessível, porque ele veio revelar para a gente parte da lei divina que precisa ser acessível a todas as pessoas. Então, através da utilização de parábolas, ele garantiu que todas as pessoas, toda aquela população heterogênea que ouvia os seus ensinamentos pudessem compreendê-los, mas que também pessoas que viveram em tempos diferentes e em contextos sociais diferentes pudessem extrair o ensinamento moral dessa linguagem parabólica, que é o nosso caso. Então, hoje a gente vive numa sociedade que é completamente diferente daquela sociedade em que Jesus viveu, mas quando a gente se coloca a interpretar as suas parábolas, considerando o contexto em que ele vivia e o contexto no qual ele contou aquelas parábolas para aquelas pessoas, a gente ainda consegue tirar ensinamentos morais que são aplicáveis na nossa vida atualmente. E essa parábola do semeador, ela é um marco na pregação de Jesus, porque até então ele tinha se utilizado somente de dizeres parabólicos, de frases curtas, utilizando essa linguagem metafórica, essa linguagem alegórica. Então, quando ele conta a parábola do semeador, os discípulos acham aquilo um pouco estranho, e aí, na sequência, Jesus vai explicar essa parábola para eles. Então, nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, a gente encontra essa sequência. Jesus contando a parábola do semeador, ele dizendo para os discípulos da importância da utilização dessa linguagem parabólica e ele apresentando a explicação, uma interpretação que é possível para essa história que ele contou para os discípulos. E Jesus se utilizou muito frequentemente em outras parábolas que ele contou, essa alegoria da agricultura e das pessoas que trabalhavam com a agricultura, porque essa era uma atividade fundamental naquela sociedade em que Jesus esteve encarnado e, portanto, as pessoas valorizavam muito tanto a agricultura quanto a prática agrícola. Então é bastante frequente a gente encontrar Jesus contando parábolas para a gente
em que ele vai se referir a Deus e ao reino de Deus com essas simbologias relacionadas ao trabalho da agricultura. Então, a parábola do semeador, que Allan Kardec apresenta pra gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai mostrar pra gente Jesus dizendo, né? Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade e terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, essa versão da parábola do semeador que Allan Kardec nos apresenta no Evangelho está presente em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Então, para que a gente possa fazer uma interpretação dessa parábola de Jesus, é importante a gente pensar nas metáforas que ele se utilizou. Então, Jesus começa falando para a gente sobre um semeador, sobre aquele que semeia, que nós podemos interpretar como sendo o próprio Jesus, que a espiritualidade vem nos dizer que é o guia e modelo da humanidade. Então, a doutrina espírita vai nos dizer que todos nós fomos criados a partir de uma centelha divina, espíritos simples e ignorantes, que estamos numa jornada de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento rumo a uma condição de perfeição espiritual relativa que Jesus chamou de reino de Deus. Jesus é um espírito que, assim como cada um de nós, foi criado nessa condição de simplicidade e ignorância, mas que, diferente de nós, ele já percorreu todo esse caminho evolutivo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento e ele já alcançou uma condição de bem-aventurança. Então, Jesus é um espírito bem-aventurado, porque ele já conseguiu constituir as suas virtudes e ele já alcançou essa condição espiritual de iluminação e de felicidade. Ele é o nosso guia exatamente porque ele já passou por essa jornada evolutiva que todos nós estamos passando e a concluiu de maneira bem-sucedida. Então, ele tem condição de nos indicar qual é o caminho que a gente precisa seguir para que a gente consiga ter sucesso assim como ele teve. Exatamente porque ele já alcançou essa condição de bem-aventurado, porque ele já conseguiu constituir e fortalecer as suas virtudes, é que ele é o nosso modelo, porque ele consegue exercitar essas virtudes de maneira natural, de maneira espontânea, em todos os contextos da vida dele, com todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. E por isso, a gente deve olhar para Jesus como uma inspiração, como um padrão que nós devemos buscar adotar na nossa vida, como uma meta que nós devemos buscar alcançar. Todas essas virtudes que em Jesus já são atributo, também existem dentro de nós, porque Deus as colocou nessa centelha divina a partir da qual Ele criou todos nós. Só que diferente de Jesus, em nós, essas virtudes ainda se encontram na forma de sementinhas, na forma de potencialidades que nós precisamos buscar, cultivar, para que elas possam crescer e para que elas possam dar frutos na forma dessa conduta moralizada que Jesus já alcançou. Como Jesus é o semeador, as sementes lançadas por ele são os seus ensinamentos. E exatamente porque Jesus é o nosso guia, nós precisamos olhar para esses ensinamentos de Jesus e encará-los como um roteiro que nós precisamos buscar seguir na nossa vida para que a gente tenha sucesso nessa nossa jornada de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. Na explicação que Jesus dá aos discípulos, depois que ele conta a parábola do semeador, ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus ou a palavra do reino. E aí é importante a gente notar que Jesus inicia a parábola dizendo que o semeador saiu a semear.
Então, o semeador, ele vai viver o dia, ele vai desempenhar o trabalho que é necessário ele desempenhar naquele dia, ao invés de ele se manter numa postura contemplativa. E Jesus fazia isso. Jesus passava o dia em meio das pessoas para realizar curas, para realizar milagres, para proferir os seus sermões. Jesus tinha uma postura ativa na prática do bem para com as outras pessoas. E por isso o seu evangelho, os seus ensinamentos, nos conclamam a essa postura ativa. Assim como a doutrina espírita, que nos convida a essa postura ativa na nossa vida constantemente. Jesus ensinou para a gente que essa palavra que deve ser semeada precisa sempre estar acompanhada de exemplificação, porque ela precisa estar acompanhada dessa ação constante que nós devemos fazer na nossa vida. E os maiores ensinamentos que Jesus deixou para a gente não estão nas suas palavras, naquilo que ele disse, mas principalmente na postura que ele adotou enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra, ao longo de toda a sua vida, mas principalmente no episódio da crucificação, em que ele é traído, julgado e condenado injustamente e chega a ser crucificado num ato extremo. Então, durante todo esse contexto, durante toda a vida dele, mas principalmente nesse episódio da crucificação, Jesus manteve uma postura resignada, uma postura mansa e pacífica, uma postura moralizada e caridosa, porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de amor. Então, é dessa forma que ele se comportou e é dessa forma que nós precisamos buscar nos comportarmos na nossa vida. Quando Jesus diz pra gente, então, que o semeador saiu a semear, ele está nos mostrando a necessidade de nós sairmos de nós mesmos rumo às outras pessoas para vivenciarmos os seus ensinamentos e lançarmos as sementes do Evangelho de maneira desinteressada, sem aguardar nenhum retorno dessa conduta moralizada, dessa ação no bem. Jesus conta pra gente a parábola do semeador e não a parábola do colhedor, porque o trabalho do semeador é sair e lançar as sementes, independentemente do solo, independentemente das circunstâncias que ele encontra no seu caminho, e não buscar semear com o objetivo de colher frutos. As bênçãos que o semeador recebe são por causa do trabalho bem feito, da semente efetuada, e não pelo retorno que ela poderia trazer. Então, essa semeadura que Jesus faz e que o semeador da parábola também fazem é uma semeadura desinteressada. E no Livro dos Espíritos, eles vão dizer pra gente frequentemente que a mais meritória das virtudes é a caridade mais desinteressada. Então, num primeiro momento, a gente pode achar que esse semeador é descuidado, ou que ele não dá valor para suas sementes, porque ele as lança em terrenos que ele sabe que são infrutíferos. Mas com essa simbologia, com essa alegoria, Jesus está mostrando para nós que as bênçãos de Deus são derramadas sobre todos nós, indistintamente. Deus divide os seus recursos igualmente sobre cada um dos seus filhos, que somos nós, porque ele não faz distinção entre cada um de nós, independentemente do nosso estágio evolutivo, independentemente da nossa postura diante do seu amor e das suas bênçãos e dos ensinamentos do Cristo. E Jesus também adotou essa postura, porque ele tratava a todas as pessoas que cruzavam o seu caminho de maneira igualmente amorosa, de maneira igualmente caridosa. Então Jesus, ele não fazia diferença entre os leprosos, as prostitutas, os doutores da lei, mas ele agia com todos dessa maneira caridosa e desinteressada. Os diferentes terrenos onde as sementes são lançadas, então, representam a diversidade evolutiva dos seres humanos. Nós, espíritos que ainda somos muito imperfeitos e estamos nessa nossa jornada evolutiva rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que esses diferentes tipos de terrenos simbolizam as matizes existências nas maneiras que nós utilizamos os ensinos do Evangelho, nas diferentes posturas que nós adotamos diante dessas sementes de amor, nos diferentes estágios evolutivos que nós alcançamos no decorrer da nossa jornada evolutiva. E aí, quando a gente para olhar para essa parábola do semeador e fazer um paralelo com a nossa vida, com a nossa presente encarnação, que é a parte da nossa jornada evolutiva que a gente consegue lembrar de maneira mais clara e mais explícita, a gente vai percebendo que cada um desses tipos de solo, desses tipos de terreno, representam um período na nossa vida, um período da forma como a gente se comportou no decorrer da nossa encarnação, ou que podem representar também contextos diferentes, situações diferentes que a gente vivencia, ou melhor, a forma diferente como a gente se comporta em diferentes contextos em um mesmo período da nossa vida, da nossa encarnação. Então, com essa parábola, a gente pode refletir que tipo de solo nós somos, ou que tipo de solo nós estamos, porque todos nós somos espíritos que estamos submetidos à lei do progresso, o que significa que todos nós estamos constantemente nos melhorando e nos aperfeiçoando. Se hoje nós somos um solo pedregoso, esse é um estado que é transitório, que é passageiro e que amanhã nós estaremos melhores, nós estaremos avançando para nos tornarmos terras férteis, para nos tornarmos semeadores, porque Deus nos criou a todos destinados a alcançar essa condição espiritual que Jesus já alcançou, de bem-aventurança, de virtuosidade e de felicidade espiritual. Então, os tipos de solo que Jesus apresenta para a gente nessa parábola representam condições evolutivas que são naturais. Todos nós estamos passando, ou já passamos, ou vamos passar, por todos os tipos de terreno que Jesus nos apresenta nessa parábola. E por causa disso, nós não devemos nos culpar, nós não devemos emitir julgamentos para nós, para nossa atual condição evolutiva, ou para as pessoas que estão ao nosso redor, porque faz parte do nosso aprendizado espiritual ser esses diferentes tipos de terreno. Só que isso não significa dizer que nós não temos responsabilidade pelo tempo em que a gente permanece nessas diferentes posições evolutivas. Embora seja natural nós sermos terrenos pedregosos, o tempo que a gente permanece nessa posição, ela é de nossa responsabilidade, porque cabe a nós, a nossa vontade, a mobilização do nosso livre-arbítrio, a gente trabalhar, a gente agir para que nós possamos sair dessa posição evolutiva e avançarmos para nos tornarmos terra fértil e para nos tornarmos semeadores. O primeiro tipo de solo, então, que Jesus vai apresentar para a gente, onde as sementes foram lançadas, é a beira do caminho. E essa beira do caminho, ela é aquele caminho que é formado num terreno onde a gente faz plantação, depois que a semente foi lançada e depois que a colheita foi feita. Então, para quem trabalha com agricultura vai entender isso muito bem, que depois que a gente faz a colheita, fica como se fosse um caminho de terra para que a próxima semeadura seja feita. As pessoas simbolizadas por esse primeiro tipo de terreno são aquelas que ainda estão muito apegadas à vida material, que ainda entendem essa vida material como sendo a nossa vida verdadeira e, portanto, elas são indiferentes às orientações espirituais que elas recebem no decorrer da vida. Elas até escutam os ensinos do Evangelho, da doutrina espírita ou das diferentes religiões e filosofias que trazem orientações para a nossa vida moral. Só que essas pessoas ainda são insensíveis a esses ensinamentos. Elas ainda não conseguem sentir esses ensinamentos. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita bem entendida, mas sobretudo bem sentida, é o que nos permite nos tornarmos pessoas de bem, verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos.
Porque para que a gente possa sentir a parte essencial da mensagem que o Evangelho traz para a gente, que Jesus veio trazer para a gente e que a doutrina espírita vem complementar, nós precisamos ter uma certa maturidade do senso moral. Então, a gente não pode se prender aos fatos, aos fenômenos materiais, tanto do Evangelho de Jesus, como, por exemplo, as suas curas, os seus milagres, quanto da doutrina espírita, como, por exemplo, os fenômenos mediúnicos. Mas a gente precisa buscar retirar consequências morais desses fatos e desses fenômenos que, para nós, ainda são extraordinários. É nesse capítulo 17 do Evangelho que Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se melhorar moralmente. Então, as pessoas que são simbolizadas por esse primeiro tipo de terreno ainda não estão preparadas para a semeadura. E quando Jesus diz que as aves vêm e retiram essa semente, ele está se referindo à ignorância das pessoas quanto às verdades espirituais, que faz com que a semente não tenha espaço para criar raízes, para germinar e para poder dar bons frutos. Então, são pessoas que ainda são refratárias, que ainda estão muito fechadas para esses ensinos morais e não conseguem absorvê-los, não conseguem desenvolvê-los no seu íntimo. A gente pode pensar, num primeiro momento, que o semeador não valorizou as suas sementes porque lançou-as nesse terreno que ele sabia que ainda era infrutífero. Porque atualmente, nas nossas práticas agrícolas, a gente tem o costume de preparar a terra para depois lançar as sementes. Só que Haroldo Dutra vai dizer que naquela época em que Jesus viveu, era muito comum que primeiro se lançasse a semente para depois arar a terra e então ela pudesse frutificar. Então Jesus sabia, e esse semeador da parábola também sabia, que naquele momento aquele terreno não poderia germinar, mas que futuramente ele teria a possibilidade de ser trabalhado, de ser preparado e ser tratado para que a semente pudesse fazer raízes e para que ela pudesse crescer de maneira saudável. Então, o amor de Deus, ele é derramado sobre nós igualmente. E esse amor, esse bem que é derramado sobre nós, ele sempre trabalha em nós, mesmo que nós estejamos fechados a ele. Deus derrama as suas bênçãos, a sua misericórdia, a sua proteção sobre todos nós indistintamente, o tempo todo. Quando a gente se fecha para Ele, a gente não consegue sentir essas bênçãos, mas elas continuam a nos envolver, elas continuam a agir em nós, porque Deus sabe que em algum momento nós seremos terreno propício para que essas sementes de amor frutifiquem e germinem dentro de nós. O segundo tipo de solo que o semeador lança as suas sementes é um terreno pedregoso, que vai simbolizar pessoas que se encontram numa situação espiritual um pouco melhor que aquelas representadas pelo terreno anterior. Porque são aquelas pessoas que já recebem a mensagem do Evangelho com alegria, com boas intenções e que, portanto, ficam entusiasmadas quando conhecem essas mensagens morais. Essa alegria e esse entusiasmo que nós demonstramos quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece a doutrina espírita, simboliza que já existe dentro de nós um senso moral que permite que essa semente do Evangelho comece a desenvolver raízes no nosso íntimo. Eu acredito que, se não todos nós, grande parte de nós que somos espíritas, que frequentamos uma religião, que conhecemos o Evangelho, a gente se empolga e a gente se encanta com esses ensinamentos quando a gente chega na casa espírita. E aí a gente começa a assistir todas as palestras que são apresentadas, a gente começa a ler vários livros, a gente se matricula no curso, no grupo de estudos, a gente começa a se envolver com os trabalhos da casa, o que significa que essa semente começou a germinar, começou a fazer raízes dentro de nós. Só que a gente não pode esquecer que todos nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações. E por causa disso, nós encontramos dificuldades exteriores
para nos mantermos firmes e constantes nesse aprendizado do Evangelho. Então, esse segundo tipo de terreno simboliza pessoas que vão desistindo ou que vão desanimando diante dos obstáculos que nós inevitavelmente encontramos na nossa vida, na nossa encarnação. Então, apesar da semente começar a fazer raízes dentro de nós, ela não sobrevive a essas dificuldades, a esses desafios que nós encontramos na nossa vida. E quando nós estamos nesse estágio, a gente ainda tem dificuldade para lidar com essas tribulações do mundo exterior. Então, esse terreno de boas intenções, ele precisa de persistência, porque além de germinar, a planta precisa de terra profunda para que ela possa fazer raízes igualmente profundas, para poder crescer de maneira equilibrada e para poder produzir frutos. Essa terra das boas intenções, ela precisa de nutrientes, de água e de cuidado constante para que essa semente possa crescer. Na explicação que Jesus vai dar para os apóstolos sobre essa parábola, ele vai dizer que nesse segundo terreno a semente não conseguiu germinar também porque lhe faltava humildade, mostrando para a gente da importância da gente cultivar, da gente regar, da gente persistir para que a semente do Evangelho possa crescer dentro de nós. Só que o terreno pedregoso, ele pode se transformar em terra boa, em terra fértil, em uma terra que represente um terreno com base para que essa semente possa crescer, desde que ele seja limpo, afofado e arado, desde que seja feito um trabalho íntimo para transformá-lo nessa terra boa. E aí sim, a gente permitir que o Evangelho crie as suas raízes dentro de nós, que é por onde nós nos alimentamos espiritualmente. Então, nós precisamos de constância e esforço, tanto para consolidar o nosso conhecimento, através das leituras, através dos grupos de estudo, assistindo palestras, fazendo palestras, e também da prática do bem, para que a gente possa fazer com que essas boas intenções sobrevivam e não se percam, não se dissolvam diante das dificuldades que nós encontramos no nosso cotidiano. O semeador segue semeando, então, e ele lança suas sementes em um terceiro tipo de solo, que é o terreno com espinhos, que vão representar as pessoas que já apresentam um pequeno desenvolvimento espiritual. E aí é importante a gente notar que trata-se de pessoas com um desenvolvimento espiritual e não perfeição espiritual, porque os espinhos vão representar as paixões que todos nós trazemos dentro de nós, que a espiritualidade vai dizer que são características de uma intensa atividade e consciência do eu. As paixões são excessos que nós ainda cometemos para suprir necessidades que são naturais. Então é natural que nós tenhamos fome, só que quando a gente come em excesso, isso vira um problema para a gente. É natural que a gente precise descansar o nosso corpo físico e a nossa mente, mas quando a gente descansa em excesso, isso vira um problema para nós. É natural que nós amemos a nós mesmos, porque Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. Só que quando nós alimentamos esse amor próprio de forma excessiva, isso vira um problema, porque ele se transforma em egoísmo, que é quando a gente ama tanto a nós mesmos que a gente esquece das pessoas que estão ao nosso redor. E aí a espiritualidade vai dizer pra gente que o egoísmo é o que dá origem a todos os nossos vícios, a todas as nossas imperfeições, a todas as nossas dores. Então, esses espinhos do terreno espinhoso já não são mais as dificuldades do mundo exterior, mas são as dificuldades que nós trazemos no nosso íntimo. O nosso processo de aperfeiçoamento espiritual, ele nos exige esse combate que é íntimo, porque nós não avançamos quando nós vencemos aos outros num ponto de vista exterior, mas nós avançamos quando nós nos vencemos a nós mesmos, quando nós combatemos as más tendências que existem no nosso íntimo. E é isso que Allan Kardec vai caracterizar como um verdadeiro espírita, aquele que se esforça para superar as suas más inclinações, aquele que se esforça para vencer a si mesmo.
E aí é importante a gente lembrar que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não nasce pronto, mas nós vamos nos constituindo nessa pessoa que consegue combater as suas más inclinações através da nossa jornada, através do nosso caminho evolutivo. Nesse tipo de terreno, então, a semente consegue formar raízes profundas, porque são pessoas que já aprendem sobre o Evangelho, que já reconhecem e admiram todos os ensinamentos morais que Jesus traz para a gente. Só que essa semente não consegue crescer por causa dos espinhos que a sufocam. Então, são aquelas pessoas que já compreendem o Evangelho, mas que ainda não conseguem aplicá-lo a si mesmas, porque acham que são as outras pessoas que devem se melhorar. São as outras pessoas que devem vivenciar esses ensinamentos do Cristo. E, portanto, deixam os ensinamentos em segundo plano, colocando os interesses materiais acima dos ensinamentos do Evangelho. Jesus vai dizer para os discípulos na explicação sobre esse terreno que os espinhos simbolizam as preocupações do mundo, a sedução da riqueza material, as ambições de todas as outras coisas e os prazeres que o mundo nos oferece como obstáculos à nossa evangelização, a esse nosso aperfeiçoamento que é íntimo. Só que por mais difícil que esse processo seja, e ele é, as sementes de amor que Jesus lançou sobre nós, elas não ficam eternamente sufocadas pelos espinhos. Porque todas essas imperfeições, todas essas paixões e esses vícios que nós ainda trazemos dentro de nós são limitados, porque nós somos seres limitados. Então, em algum momento, nós teremos a força moral necessária para a gente conseguir vivenciar esses ensinamentos, para a gente conseguir superar as nossas imperfeições, ceifando esses espinhos, cortando esses espinhos do nosso terreno íntimo. E quando esses espinhos se decomporem, eles vão tornar essa terra uma terra fértil, para que ela possa permitir que a semente cresça e dê bons frutos. Finalmente, o semeador lança as suas sementes no último tipo de terreno, que é a terra boa, que é a terra fértil. E essa terra vai representar para a gente as pessoas que já entendem a palavra do Evangelho, que já entendem os ensinamentos de Jesus, mas que vão além e buscam o sentido espiritual da sua vida através dessa verdade libertadora que Jesus veio trazer para a gente. São aquelas pessoas que já assimilam o Evangelho e que apresentam condições para que ele germine e dê bons frutos, buscando cultivar um coração honesto e bom, em um processo contínuo de germinação e que é de significativo valor. São aquelas pessoas que conseguem difundir o Evangelho não somente através de palavras bonitas, mas principalmente através da ação desinteressada no bem. Lembrem que o objetivo inicial do semeador não era produzir frutos, mas a produção de frutos é uma consequência da semeadura bem feita e da semeadura que é feita na terra boa, na terra fértil. Como que a gente sabe que esse último tipo de terreno é o terreno bom e é o terreno fértil? Porque é ele que responde ao lançamento da semente como produção de frutos. É ele que dá um retorno a essas sementes produzindo frutos. Então, a nossa ação no bem desinteressada, ela precisa ser uma consequência daquilo que nós trazemos do nosso íntimo, desse trabalho que nós fazemos constantemente para que os ensinamentos do Evangelho possam criar raízes e possam crescer fortes dentro de nós. A gente precisa agir no bem porque a gente sabe que essa é a coisa certa a fazer. E não porque a gente está interessado naquilo que a gente vai receber em troca por essa ação no bem, seja num aspecto material ou seja num aspecto espiritual. E quando Jesus diz que a semente que caiu na terra boa produziu 30 frutos, ou 60, ou 100, ele está dizendo que a nossa produção, que a nossa conduta no bem, ela também precisa ser de acordo com aquilo que a gente já consegue fazer. A gente não deve se comparar aos outros, mas nós devemos nos comparar a nós mesmos. Hoje eu sou uma terra fértil que produz 30 frutos para cada semente lançada.
Só que há um ano atrás eu era um terreno pedregoso. Então esse avanço que eu tive, ele é muito bom, ele é excelente, porque eu estou melhorando. E quando Jesus diz que uma terra produziu 30 frutos, a outra produziu 60 e a outra produziu 100, ele também está nos dizendo que nós sempre podemos melhorar. Por melhor que nós estejamos hoje diante de uma determinada situação, a gente sempre pode agir de uma maneira ainda mais moralizada, ainda mais caridosa, ainda melhor, porque a terra boa produziu 30 frutos, depois 60 e depois 100. O próprio Jesus disse isso pra gente de uma maneira mais explícita quando ele disse: vós sois a luz do mundo, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Porque nós vamos nos aperfeiçoar espiritualmente até chegarmos na condição que Jesus já chegou e nós continuaremos nos aperfeiçoando. Nós continuaremos a nos melhorar ainda mais da mesma forma que ele continuou se aperfeiçoando depois de ter encarnado aqui na Terra. Uma vez que a gente produz frutos, então, nós também estamos produzindo sementes, o que permite que nós nos tornemos também semeadores. O que permite que a gente se aproxime dessa condição espiritual que Jesus já se aproximou e que ele veio exemplificar, que ele veio ensinar para nós quando ele encarnou aqui na Terra. Quando nós escolhemos sair para semear, quando nós decidimos exercitar o amor a nós mesmos de uma forma saudável, que não seja excessiva e que não se torne egoísmo, e quando a gente decide exercitar o amor ao próximo de maneira sincera e dentro das nossas limitações, a gente começa a contribuir também com a transformação coletiva, porque através dessa conduta no bem, nós estamos lançando sementes de amor sobre as outras pessoas. E assim como o semeador da parábola, nós vamos encontrar terrenos infrutíferos, nós vamos encontrar pessoas que ainda são refratárias a essa conduta moralizada que nós estamos buscando adotar na nossa vida. Mas assim como Jesus, nós precisamos insistir nesse trabalho de semeadura. Nós precisamos insistir em fazer o bem de maneira desinteressada a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Porque foi assim que Jesus agiu com a gente. E é assim que a espiritualidade superior continua agindo com a gente até hoje. Então, com essa parábola, Jesus traz para a gente um ensino belíssimo para nos incentivar diante dessa semeadura dos seus ensinamentos. Porque ainda que num primeiro momento o trabalho no bem seja o nosso trabalho íntimo para vencermos as nossas más inclinações, ou o trabalho que a gente desenvolve para as outras pessoas, possam parecer infrutíferos, possam parecer sem esperança, Deus sempre faz surgir um fim magnífico, que é a gente alcançar o nosso progresso e a nossa felicidade espiritual, porque foi para isso que ele nos destinou quando ele nos criou como sementes espirituais. E aí quando Jesus nos diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, ele está nos chamando a ouvirmos o seu evangelho, a sentirmos os seus ensinamentos e que a partir daí a gente saia para fazer o trabalho que é necessário para que a gente possa produzir bons frutos e para que todos nós possamos ser semeadores assim como ele em algum dia, porque foi para isso que Deus nos criou. Então eu desejo sinceramente que todos nós possamos fazer esse trabalho íntimo de tornarmos o nosso terreno, o terreno do nosso coração terra fértil, para que nós possamos aproveitar todas essas bênçãos que Jesus trouxe para a gente através do seu evangelho, através da doutrina espírita. Que fiquem todos com Deus e boa noite.